Saudações, habitantes do universo 616, setor 2814, Ilha de Avalon, bairro do Limoeiro, Cotópolis. Esta aqui é a saudação, a maior saudação de um canal nerd que deixa vídeos muito impaciente, mas com o tempo eu espero que ela participe dessa abertura e, sei lá, adicione ainda Harry Potter no meio. Enfim, a gente está fazendo esse vídeo muito rápido e no Outback, porque não é patrocinado. Nós gravamos esse vídeo para vocês, que é tudo o que você precisa saber para assistir o filme do Tarantino e ter uma experiência melhor. Não deve ser esse o nome do vídeo. E a gente está gravando aqui porque nós gravamos esse vídeo e por um problema técnico ele saiu sem som, sem áudio. Então me parecia cinema mudo. A gente não queria digitar a legenda de tudo. Resolvemos gravar de novo. Pois bem, o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, é um filme que se passa num período do fim dos anos 60, 68, 69 ali, aquele períodozinho, no começo dos anos 70, e ele conta a história daquele universo, que você precisa ter um pouquinho daquela cultura, do que era a cultura de Hollywood na época, né? O que era o cinema e um pouco da visão social, da visão da sociedade, mas também precisa ter uma ideia daquele crime macabro e de quem foi Charles Manson, que ele é uma figura, não só o Charles Manson, mas a Manson Family, eles são muito importantes para a história. Quem não tem esse contexto, quem não tem o contexto do crime, pode não ter uma experiência tão boa, né? Isso. Vamos começar então. Quem foi o Charles Manson? Vives aí, fez uma pesquisazinha, né? Então, Charles Miles Manson, ele nasceu em 12 de novembro de 34. Ele é filho de Kathleen, o inglês tá bem ruim, Kathleen Maddox, que ela engravidou com 16 anos e ela foi expulsa de casa. O sobrenome Manson surgiu depois, já que ele nunca conheceu o pai dele, ele acabou adquirindo esse nome de um padrasto, de um dos maridos que a mãe dele teve. E a infância dele foi bem difícil, a maior parte do tempo ele passou com a avó, já que a mãe vivia entre prisões. Toda hora sendo preso, né? Isso, e teve uma época que ele foi morar com os tios, que eram religiosos fervorosos, e foi aí que ele começou a sofrer abusos e espancamentos. Ele ainda conta que depois que a mãe saiu da cadeia, uma das vezes que a mãe saiu da cadeia, ele tentou morar com ela, mas que continuou tudo igual. Sendo que em um dos episódios ele alega que ela tentou vendê-lo num bar em troca de uma dose de bebida. Então ele começou a cometer crime, delitos e foi mandado para reformatório, prisões. Entre essas indas e vindas, ele passou por uma avaliação psiquiátrica. E nessa época, já falavam que por trás das suas mentiras e frieza estava um garoto extremamente sensível, mas que não havia recebido amor suficiente. Avaliou-se o conceito de inteligência dele e ele era muito acima da média. Perto de receber a liberdade condicional, ele acabou violentando um garoto com uma faca, estuprou um garoto e colocou uma faca contra o seu pescoço. Com 26 anos, ele já tinha a necessidade de chamar atenção para si, e ele era muito manipulador e já estava nessa época de falar sobre filosofia, budismo e cientologia. Outra obsessão dele também nessa época eram os Beatles, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E ele tinha violão e acreditava que ele ia ser um grande músico. Aos 32, nessa indas e vindas de prisões, ele foi finalmente libertado, mas ele quis se recusar. Ele não quis voltar para o convívio da sociedade, mas não tinha como, então ele acabou saindo. Em 1966, ele teve o primeiro contato com a comunidade hippie e começou a angariar, a recrutar os seus seguidores. Muitos desses seguidores eram meninas perturbadas emocionalmente, né, que não tinham uma estrutura, então ele usava o LSD para influenciar elas. Gente, para que se pegue o contexto, a gente está vivendo nos Estados Unidos, tá? Quer dizer, não, a gente não, nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas nós estamos vivendo no fim dos anos 60 nos Estados Unidos. Era uma época de contracultura, a contracultura estava nascendo, o Charles Manson estava se adaptando a essa contracultura, os movimentos contra a guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Vietnã, então o Charles Manson precisava sair daquele angariar, né, arregimentar aí uma trupe de meninas que acreditavam que ele era um tipo de guru espiritual. Ele na cadeia, ele leu um livro, quando ele estava preso, ele leu um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele absorveu muito desses ensinamentos no livro. Ele conseguia realmente dominar as pessoas à volta. Ele sempre teve uma natureza psicótica, né? Mas talvez essa infância perturbada tenha agravado o problema, né? Isso até explica um pouco a coisa nos Estados Unidos, eles têm sempre na teoria da psicanálise, da psicopatia, eles são behavioristas, eles sempre procuram um gatilho para que a pessoa
apresente aqueles documentos, né? Aquele comportamento, não documento, comportamento. E se você pegar assim a definição freudiana, psicopata nasce psicopata e ponto, né? Mas talvez em função de Charles Manson, a gente vê até em obras de ficção, quando Dexter, aquele seriado Dexter, até o Silêncio dos Inocentes, sempre eles tentam procurar algo na origem do personagem que é psicopata para explicar aquilo, e não é tanto o psicopata freudiano como é o Coringa do Batman do Nolan, que não tem nenhuma explicação, ele simplesmente não se sabe a origem, ou onde os fracos não tem vez também, que o personagem é. Né? A gente tem mais uma série para falar depois, que você vai falar no finzinho. Mas enfim, para entender o Charles Manson, ele conseguiu arregimentar essas pessoas. Os Estados Unidos estavam nesse movimento de contracultura, brigando com a guerra, surgimento de algumas drogas como o LSD, que as pessoas estavam experimentando, pílula do dia seguinte, revolução sexual, Beatles, o surgimento dos Panteras Negras, que eram um movimento negro bem radical, que lutava pelos direitos de forma radical. Então, no meio desse cenário, o fim do marxismo, que era aquela coisa da perseguição à esquerda nos Estados Unidos, ele estava no fim desse processo. Toda essa salada, né, ela acontecia no meio de uma transição no cinema. Os filmes de faroeste estavam perdendo a relevância, tanto é que o Charles Manson consegue se instaurar sua trupe num rancho que antes era uma locação. Rancho. Isso, que era um lugar que era locação de filmes de faroeste. E lá ele consegue fazer essa comunidade e convencer essa comunidade. Aí, como a Vivi falou, ele se interessou muito por música, ele teve contato com Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys, chegou a ter contato, ir na casa do cara frequentemente, tentou gravar um disco, chegou a compor canções. Acho que, salvo engano, o Axl Rose canta uma música do Charles Manson, com camisa do Charles Manson. Ele virou um ícone da cultura pop, infelizmente, porque é uma figura dantesca, horrível, horripilante, enfim. E o Marilyn Manson adotou esse nome porque é assim que ele viu o arquétipo do homem e da mulher na nossa sociedade, né? A mulher é Marilyn, aquela coisa, né, da sexualidade, e o homem, o Charles Manson. E os caras, enfim, nos Beach Boys, o cara tentou gravar um disco, ele não conseguiu gravar o disco dele, foi recusado por o Terry Melcher, que é o produtor. Que é o produtor e que é o cara que morava na casa, que no dia que ele resolve começar a guerra dele, ele morava na casa que fica lá, que está hospedado. Não sei se ele estava alugando, se ele tinha comprado a casa. Estava alugando. Estava lá o Roman Polanski, que era o diretor naquela época. Tá, gente? Roman Polanski é um cara super, ultra problemático. Ele tinha uma relação abusiva com a atriz que foi assassinada, a Sharon Tate, né, que ela era uma estrela em ascensão. Até a escolha de atriz, né, do Tarantino foi muito interessante. A Margot Robbie. Porque ela é uma estrela em ascensão, também espera-se muito dela. Essa moça, a Sharon Tate, ela estava começando a carreira dela, ela foi preparada para ser uma super estrela, né, preparada por anos, escondida, né, e foi muito interessante porque ela, quando casou com o Roman Polanski, ela começou a ter uns papéis relevantes, ela começou a aparecer e ter o talento reconhecido. Tem uma passagem no filme que isso fica muito evidente, que é muito legal, mas a gente não vai dar spoilers. Mas a Sharon Tate está no filme e há uma grande tensão por conta disso, porque tá ela, tá, o Roman Polanski aparece e os caras que estavam na casa ali aparecem todos. Sim. E neste período o Charles Manson sai o disco dos Beatles. Um álbum conhecido como álbum branco, porque era só escrito The Beatles na capa e ele era inteiro branco, né? Os Beatles lançaram como The Beatles, como álbum, era um álbum duplo. Nesse disco tem a música Revolution e tem a música Helter Skelter. Que ele achou que era um sinal para ele começar a guerra racial dele, né? O Charles Manson, ele entendeu da música Helter Skelter que ela era direcionada para ele e que os Beatles estavam prevendo um conflito racial, e ele era bastante racista, o Charles Manson, então ele quis inaugurar este período. Quando ele não conseguiu fazer o disco, ele ficou muito frustrado, ele chegou a invadir a casa do Terry Melcher, foi um negócio meio creepy, o cara era muito esquisito, tá? Bom, Charles Manson, né? O cara tinha uma suástica tatuada na testa, enfim. Ele tentou... ele tentou adiantar o processo. Então, qual que era a ideia dele? Entrar na casa que morava o Terry. Que ele ainda achava que era o Terry que morava lá, então ele queria meio que também se vingar. Então, ele ordenou que os discípulos dele, que era conhecido como Família Manson, invadissem a casa em 9 de agosto de 69. Então, o que aconteceu na madrugada desse dia? O Tex Watson, a Susan Atkins, Patrícia
Aí o sobrenome eu vou ficar devendo pra vocês colocar aqui embaixo, porque eu não sei falar isso. E a Leslie Van Houten. Krenwinkel. Patrícia Krenwinkel. Eles E a invadiram Leslie a casa que estava alugada por Roman Polanski. Ele não estava na casa porque ele estava filmando em Londres. o Roman Polanski estava em Londres. Mas ainda estava lá a Sharon Tate, que é a esposa dele, que estava grávida de 8 meses. E por causa da gravidez, ela tinha algumas pessoas acompanhando ela lá para não se sentir sozinha, para esperar o bebê nascer. Que era uma semana e pouco. Uma semana e pouco. Tava lá o cabeleireiro, o amigo e ex-namorado dela, o Jay Sebring, a milionária socialite Abigail Folger e o namorado polonês Wojciech Frykowski, eu acho. E o que aconteceu? Esse grupo, essas 4 pessoas, elas invadiram a casa e deram de cara com o estudante Steven Parrott, de 18 anos, que estava visitando o caseiro. O que acontece? Ele foi a primeira vítima, ele acabou levando 4 tiros e teve os tendões das mãos e dos pés cortados. Aí eles partiram para casa, onde que eles encontraram os 4 pessoas lá. Então a Sharon Tate levou 16 facadas, o Jay levou 7 facadas e 1 tiro, a Abigail 28 facadas e o polonês namorado dela 51 facadas. É muito curioso porque o ex-namorado da Sharon Tate, né? Ela estava namorando ele, começou a filmar com o Roman Polanski, se mudou para casa do Roman Polanski, gerou todo um rumor na época, um bafafá. E ela ligou para o namorado e terminou o relacionamento. Aparentemente ele levou isso tudo numa boa e ele continuava convivendo. Os 3 viraram meio que inseparáveis, era uma coisa muito estranha. E aí, assim, depois disso ainda teve mais um assassinato, né? Então, nesse primeiro assassinato eles pegaram o sangue das vítimas, escreveram nas paredes Pigs, Helter Skelter, Rise, que eles queriam incriminar os Panteras Negras. No dia seguinte, eles fizeram o mesmo grupo, junto com a Leslie e o Steve Grohan. Eles invadiram a casa dos LaBianca, da Rosemary e do Leno. Acabaram matando a Rosemary com 41 facadas e o Leno com 12 facadas. O que aconteceu nesse crime que era diferente do outro? O Manson entrou primeiro na casa, amarrou o casal, se certificou que estava tudo, a barra estava limpa, saiu da casa e falou para os discípulos dele entrarem na casa e fazerem a matança. O julgamento desses 2 casos, que ficou conhecido como Tate LaBianca, ele aconteceu em 15 de junho de 1970. O que aconteceu? Eles só descobriram que a família Mason era culpada desses crimes porque uma das integrantes foi presa e ela começou a se vangloriar dentro da prisão do que tinha acontecido. Então uma das presas dedou, né? Foi a como é que ela chama? O nome dela não tá aí. Lá em cima dos que entraram na casa. Me deu branco o nome dela. Susan Atkins. Ela se confidenciou com uma presa, se relacionou lá com uma presa e ela contou que ela teve um êxtase sexual e esfaquear a Sharon Tate. Veja bem, gente, a família Mason, parte dos membros, foram presos por outras razões. A polícia não relacionou os casos, foi de uma incompetência absurda. Foi muito tempo depois que os caras conseguiram ligar os fatos e o Charles Manson foi o primeiro caso de condenação nos Estados Unidos de um cara que não tinha efetivamente matado, ele tinha ordenado matar, eles tinham tudo sido condenados à pena de morte, mas aí foi convertido para prisão perpétua, a lei mudou e tal, né? E um dos destaques dessa trupe, né, porque foram um cara e 3 mulheres, né, que foram para assassinar, é o Charles Tex Watson, né? Charles Tex Watson, que ele publicou um livro na prisão, um autobiográfico, em 1978, que é Will You Die For Me? The Man Who Killed for Charles Manson. Você morreria por mim, o homem que matou por Charles Manson. Ele acabou se casando na prisão em 1979, teve 4 filhos, se converteu ao cristianismo e teve vários pedidos de liberdade negada. É muito curioso, tá, gente? Porque mesmo o Charles Manson, com 80 anos, ele morreu com 83 na prisão, ele chegou a casar, ele estava na prisão, ele chegou a casar. Tal foi o mito que se criou em cima dele, dessa coisa, assim, ele foi um músico frustrado, ele foi um guru frustrado, mas ele realmente conseguiu convencer. Ele aliciou garotos e garotas de uma idade
na época da contracultura, na época da revolução das drogas, na época em que estava acontecendo a guerra nos Estados Unidos com o Vietnã, na época que o homem tinha acabado de pisar na lua, que o cinema estava mudando, e o filme trata disso, trata de um personagem fictício, dois, né, que é o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. O filme trata desses dois personagens no meio desse processo, no meio não só nessa sociedade cultural toda que o filme delineia, mas também no período em que acontecem esses assassinatos. Então está lá no filme a figura do Charles Manson. Então é assim, muito importante para vocês lerem mais, até a gente tenta deixar aí alguns artigos aqui para quem quiser se aprofundar, mas saber quem é o Charles Manson, quem é o Tex, quem é, e você quer dar uma palhinha do como que está a situação de cada um? A situação de cada um. O Charles Manson faleceu em 19 de novembro de 2017 de causas naturais. A Patricia Cranwickle, ela ainda cumpre pena e teve prisão, o pedido de liberdade condicional negada 13 vezes. Ela atualmente é considerada a prisioneira modelo no sistema correcional. A prisioneira modelo. Formou-se em serviços humanos pela Universidade de La Verne e participa de atividades de ajuda humanitária dentro da prisão. O Tex a gente já falou, a Leslie, ela cumpre prisão perpétua e teve pedido de liberdade negado por 20 vezes. Ela é considerada uma participante menor nos crimes Tate LaBianca e a liberdade condicional vem vindo insistentemente defendida pelo diretor de filmes cult, John Waters. A Susan, ela foi a primeira das condenadas e a primeira que veio a falecer. Ela morreu em 25 de setembro de 2009 e casou-se também na prisão em 1987. E a Linda, que foi a única integrante que não foi julgada, participou apenas do ataque na casa da Sharon Tate. Ficou de vigia do lado de fora. Ela teve, por ela depor contra a família Manson, ela teve a pena dela, ela não foi julgada. Ela fez um acordo e não foi julgada. Nos anos seguintes, ela teve problemas com a polícia e reapareceu em 2009 com o promotor Vincent Buglisi, que deu uma entrevista ao programa Larry King Live da CNN quando marcou os 40 anos do assassinato. Agora a gente está marcando 50 anos, né, desse trágico. Esse ano fez 50 anos. Esse ano foi 50 anos, quase agora o aniversário, né, foi em agosto, né? Então, os assassinatos aconteceram dia 9 de agosto, a gente está no dia 20. A gente está gravando dia 20, tá? Exato, então nós estamos gravando, talvez o vídeo entre hoje, se o vídeo entrar hoje, quinta-feira, a gente tem uma versão que eu gravei com um dos nerds malditos da nossa turma, que é o Danilo Valeta, uma análise do filme com spoilers, tá? Isso daqui é tudo que você precisa saber, é muito importante vocês levarem esse contexto para entender o que o Tarantino está fazendo. É um filme sobre filmes, é um filme sobre Hollywood, é um filme sobre Hollywood que foi marcada por um crime brutal, e o que o Tarantino faz com toda essa salada de cultura, de conflitos, de seitas e como que os atores daquela época viviam. É um filme riquíssimo, mas ele não é tão fechado como alguns filmes do Tarantino. É isso? Isso, só para deixar uma curiosidade para quem for assistir o filme, o autor australiano Damon Harriman, ele vive o Charles Manson tanto no filme quanto na série, na segunda temporada de Mindhunter. As duas produções foram gravadas com poucas semanas de diferença. Então ele saiu da série e daí já foi gravar o filme. A diferença, só que tem uma boa diferença entre a série e o filme. Na série, a produção dele se passa nos anos 80, ou seja, ele já está preso, já está sendo julgado. No filme do Tarantino, que se passa nos anos 60, então vocês vão ver ele bem mais jovem do que vai ver ele na série. Mas fica aí a curiosidade para quem quiser assistir Mindhunter. E a galera não sabia, né? Nem o Tarantino, nem o Tarantino sabia. O Tarantino sabia. Sabia. Tá. O ator mesmo deu uma entrevista, ele falou que não adiantava esconder. O Tarantino só chegou e falou assim pra ele, eu quero que você faça algo diferente. E ele foi e fez. Mas quando o Tarantino chamou ele, o Tarantino não sabia, daí que ele foi falar depois. Agora, você imagina você um ator e duas pessoas te consideram para fazer papel de Charles Manson. Uau! Que horror, hein? Fica aí a dica de série, então, para quem quiser entender um pouco mais do mundo do serial killers. Mindhunter é uma série que coloca os personagens do FBI investigando e começando a tratar o perfil psicológico para tentar evitar os crimes e prender mais facilmente as pessoas. O Mindhunter é baseado em como começou em vários crimes reais. Charles Manson é só um deles, mas tem a primeira temporada, acho que são 7 ou 8 casos reais, a segunda acho que são 5 ou 6, se eu não me engano. E é muito legal que é a ideia de criação dessa polícia que investiga perfis psicológicos
quando isso começou era motivo de piada, as pessoas não viam dessa forma, o bem e o mal né, ninguém ficava tentando entender a cabeça dos bandidos. Então você consegue ver isso, já fica 2 dicas, né? O Era Uma Vez em Hollywood e o Mindhunters, que tá no Netflix. Então tá aí, diversão dupla para todos vocês. Acho que agora sim, é isso. Um abraço para todo mundo. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo, que deve ser aí nesta semana ainda com Era Uma Vez em Hollywood com spoiler. Então corra pro cinema se você ainda não assistiu e vá ver o filme.